todos sentimentos, todos vícios que fazem parte do nosso eu, do nosso ego. E nós temos a lista aqui para pensar em qual deles, né, nós temos que nos policiar. Parte da prostituição, parte de impureza, a lasciva, né, paixão lasciva, ou seja, aquela paixão cega, né, o desejo maligno, né, ou seja, aquela maldadezinha, né, que nós temos, infelizmente cometemos, quando estamos, às vezes, até estrategando mal, ou até uma brincadeira, né, brincadeira sem graça que a gente acaba fazendo. São desejos malignos, não todos voltados aqui à parte da sexualidade, mas tem aqui a parte da avareza, né, que é o bolso. E interessante que a avareza aqui é colocada como idolatria. E quando vemos o contexto, né, de Jesus Cristo lá com o jovem rico, nós entendemos justamente isso, né, Sermão do Monte, que ele fala que não se pode servir a Deus, né, e a mamon, ou as riquezas, porque onde está o tesouro, ali está o coração do homem. E quando ele conversa com o jovem rico, nós falamos esse texto lá na congregação do Tigre, nós vimos que a riqueza acaba tomando o lugar do coração do homem e acaba sendo o seu Deus, por isso idolatria, né? E é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Deus irado, né? O Deus que é justo e o Deus que sonda os corações, porque, como nós falamos, são coisas internas que muitas vezes as pessoas da igreja, as pessoas da família não conhecem o nosso coração, mas Deus vê o nosso coração. Ele não vê como vê o homem, ele consegue observar lá dentro, né, a profundidade, né, do nosso coração. Então, vamos olhar para isso. Paulo, quando fala sobre essa lista aos irmãos, ele fala: irmãos, meditem sobre a sua própria vida, aquilo que deve ser extraído, né? Novamente, fazer morrer a natureza terrena, fazer morrer o velho homem, fazer morrer os desejos da carne, essa personalidade que ainda não está com Cristo. Isso tem que morrer para aqueles que nasceram novamente, para aqueles que ressuscitaram juntamente com Cristo. Então, o primeiro grande resultado da união com Cristo é fazer morrer essas coisas que são dentro do nosso ser, do nosso eu, do nosso ego. Nós temos que pensar continuamente sobre isso. Depois, Paulo, ele diz: olha, antes vocês andavam assim, viviam nessas coisas. Para vocês era normal agir, pensar e sentir assim. Pois é, mas agora, e justamente até a expressão, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí vem outra lista, né? É justamente de tirar ali, né? Como se fosse tirar a roupa, né? Tire isso de você. E aqui a gente começa a observar o que a primeira lista acaba trazendo para o ser humano. A primeira lista ali dos vícios abandonados. São coisas externas, ou seja, começa a tomar forma, então, o pecado na vida humana. Primeiro são coisas internas, sentimento, desejos, né? Só que tudo isso gera atitudes no ser humano, e atitudes que também não condizem com a vida com Cristo. E é por isso que ele fala: despojai-vos, tire isso. A palavra aqui vem justamente de tira, como se estirasse uma roupa. Tire isso da vida de vocês. O quê? E aí entra a lista, versículo 8: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, né? Uma vez que vocês se despiram, né, do velho homem com os seus feitos. Novamente a palavra tirar aqui. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vemos nessa segunda parte desse texto que, tirando isso, e aqui a gente traz essa lista uma por uma, a ira, né? Porque a palavra de Deus que a ira não é pecado, né? Porque o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. A Paulo mesmo nos diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira faz parte, né, de uma explosão humana, até da palavra da indignação, que se coloca aqui também, juntamente com a ira. Isso vem junto. O problema não é se irar, mas o problema é o que você vai fazer com essa ira. Como que você vai canalizar isso? Vai ser para a glória de Deus ou não? Então, o
que fazer quando o velho homem que está lá para ser morto, ele ressurge, e quando ele vem e toma conta da nossa vida novamente, ele exterioriza algumas atitudes contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, como problemas com o próximo, né? E a gente observa que parece que uma coisa leva a outra, né? Ira, indignação, maldade, e daí se coloca, né, a grande dificuldade do ser humano, que é o quê? Controlar o quê? A língua. Tiago já disse que o homem que quer ser perfeito, ele tem que controlar a língua, porque não consegue. Se ele conseguir controlar a língua, ele é perfeito varão. Pode se controlar em todas as coisas, mas a língua não se consegue. Nós vemos que nessa lista estamos vários problemas com a língua. Maledicência, fala mal da pessoa, não só do teu irmão, mas de qualquer um, né? Linguagem obscena do vosso falar, é o falar besteira, né? Isso aqui também é contrário à vontade de Deus. Mentira, né? Estar mentindo uns para os outros, né? 3 coisas que infelizmente nós temos que nos policiar: falar mal, falar besteira, né? Não só palavrão, mas a própria linguagem torpe, né? Palavra torpe, ou seja, que não edifica, né? Também deve ser policiada pelo crente. E também a mentira, porque no 8:44, né, diz: quem é o pai da mentira, né? É o diabo, ele é o pai da mentira, é aquele que mente. Então mostra de quem ele ainda permanece sob influência. Então, irmãos, devemos observar essas coisas, devemos olhar para a nossa vida, porque o pecado, né, e Tiago também nos traz essa questão do nascimento do pecado, que todo pecado ele nasce, né, no coração humano. Não existe aquela coisa: eu falei sem pensar, eu agi sem pensar, agi por impulso. Na verdade, quando a gente age por impulso, e esse impulso é pecaminoso, mostra que ainda existem dentro de nós a influência do velho homem, muitas vezes grande influência do velho homem, que faz com que nós cometamos ainda os erros que nós cometíamos antes de Jesus Cristo fazer parte da nossa vida. Devemos cuidar dos nossos sentimentos, devemos cuidar do que fazemos com a nossa indignação, com a nossa ira, quando nós somos contrariados. E difícil coisa é quando tudo vai conforme nós planejamos, conforme nós queremos, tudo bem, mas quando sai algo contrário, aí o velho homem parece que quer tomar conta de novo. E muitas vezes nós abrimos, colocamos a boca no trombone, muitas vezes nós agimos contra as pessoas que são contrárias ao nosso desejo, agimos, falamos justamente aquilo que pensamos, e só pensamos porque o velho homem tem influência sobre as nossas vidas. E isso que ele diz, vale nós que nos despimos do velho homem com os seus feitos, nós que nascemos com Cristo, que recebemos a bênção do novo nascimento, nós agora somos chamados a tirar essa roupa velha do velho homem e nos revestir do novo homem, né? Nós que deixamos os velhos hábitos, deixamos os vícios, o Senhor nos libertou, né? E ontem nós falamos na juventude, né, justamente sobre liberdade, que é para a liberdade que o Senhor veio, para nos libertar, e nós não devemos nos colocar debaixo de outro jugo, porque quando o Filho do Homem nos liberta, Ele liberta de verdade. Isso que nós vimos lá em João 8. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós conhecemos a verdade que nos libertou. Só que infelizmente nós ainda temos dado muito valor ao nosso eu. Nós ainda não deixamos morrer o nosso eu, o nosso velho homem. Muitas vezes nós ainda cultivamos ainda o velho homem, para que ele ainda existam áreas na vida prazerosas a cada um de nós. E ainda tem